Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre botânica. A botânica, pessoal, é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. Nós vamos estudar todas as características, as interações e o funcionamento das plantas. Há aproximadamente 500 milhões de anos, o ambiente terrestre era muito diferente do que é hoje. A atmosfera era formada por uma pequena variedade de gases, que a gente já aprendeu, e não havia seres que ocupassem os continentes. Assim, a vida era restrita aos oceanos. Estudiosos acreditam que as algas, seres habitantes dos ambientes aquáticos, foram os ancestrais das plantas que deram início à conquista do ambiente terrestre, provavelmente ocasionada pelas viradas de marés que obrigavam esses seres vivos a passar mais tempo em terra firme. Se não houvesse plantas em terra firme, não seria possível a vida de todos os seres vivos aqui presentes, inclusive a dos seres humanos. Nós já sabemos que os vegetais são muito importantes. Vamos falar um pouco melhor sobre isso? Será que existe alguma relação entre os vegetais e o surgimento dos seres vivos aeróbios? Sim, e nós já falamos sobre isso na aula anterior. Os vegetais, eles são os responsáveis pela existência, pela possibilidade da existência desses seres aeróbios. Foi graças aos vegetais que houve o aumento na concentração do gás oxigênio, né? E dessa forma os seres aeróbios conseguiram surgir. E o gás oxigênio ele foi liberado pelos vegetais através do processo conhecido como fotossíntese, ok? E qual é a relação dos vegetais com a manutenção da cadeia alimentar? Lembram-se da cadeia alimentar? Aquele fluxo de energia unidirecional, onde um ser vivo se alimenta de outro? Bom, os vegetais, eles são simplesmente a base dessa cadeia alimentar, ou seja, eles são os organismos considerados como produtores. Eles servem de alimento para outros animais, que serão alimentos de outros e assim por diante. E a relação dos vegetais com a indústria? Bom, na fabricação de borracha, de papel, móveis, tecidos, ceras, óleos, sabonetes, cremes, entre tantos outros produtos. Ainda sobre a importância dos vegetais, vamos lá. Qual a relação dos vegetais com a medicina? Eles são utilizados no preparo de muitos remédios. Falaremos daqui a pouco mais sobre isso. E na alimentação humana? Bom, os vegetais deveriam ser consumidos diariamente na nossa alimentação. Frutas, legumes, verduras, sucos, bolos, sorvetes e muitas outras opções. Agora uma perguntinha interessante. Gostaria que até vocês me respondessem, na verdade. Existe alguma relação entre os vegetais e o clima? Qual é a relação de uma vegetação de um ambiente e o seu clima, pessoal? A presença de uma maior cobertura vegetal influencia diretamente a quantidade de umidade presente no ar. As florestas emitem umidade através de um processo chamado de transpiração. Para vocês terem uma ideia, uma árvore de 10 metros é capaz de bombear para o ar mais de 300 litros de água por dia. Nesse caso, evapora-se a água presente em suas folhas e também a água presente abaixo do solo, que é captada pelas raízes. Em todos os ecossistemas, onde houver luz e água no estado líquido, encontraremos vegetais adaptados ao clima e ao solo. Há vegetais adaptados às condições impostas pelas florestas alagadas da Amazônia, assim como há os adaptados às severas condições do deserto. Só não há vegetais em cavernas escuras e em águas profundas porque não tem luz. Os vegetais são essenciais para a alimentação humana. Há até quem não goste de vegetais, mas de alguma forma eles estão presentes na vida de todo ser humano. Afinal de contas, não podemos nos esquecer de que a cadeia alimentar só existe graças à presença desses organismos. O óleo usado para fritar a carne, o arroz, o feijão do nosso dia a dia,
o trigo usado para fazer a farinha dos diversos tipos de pães. Absolutamente tudo tem relação direta com o reino vegetal. Os vegetais também são essenciais em vários setores da indústria. O precioso e delicioso cacau, por exemplo, é usado na fabricação do chocolate. A cana-de-açúcar é utilizada na produção do açúcar e do álcool. Os caules servem para produzir o papel. O algodão e o linho dão origem aos tecidos. A soja e o milho possibilitam a extração de óleos. A seringueira é usada na produção de borracha natural. E há ainda muitos outros exemplos de plantas que nos beneficiam diariamente. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde permite a produção de uma série de medicamentos fitoterápicos, ou seja, aqueles que têm origem vegetal, que poderão ser fornecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Exemplo deles são os xaropes feitos à base de guaco para tosse, de espinheira santa para úlcera e gastrite, a babosa usada no combate à caspa e à calvície, a camomila usada para dermatites, o alho como um excelente anti-inflamatório, a soja para sintomas da menopausa, enfim, e uma infinidade, tá bom? As estruturas que compõem o corpo dos vegetais podem ser divididas em estruturas vegetativas, que serão a raiz, o caule e a folha, e as estruturas reprodutivas, ou seja, que são responsáveis pela reprodução desse vegetal. Quem estará envolvido nisso são as flores, o fruto e a semente. Porém, essas estruturas não estão presentes em todos os grupos vegetais. Elas foram se desenvolvendo como formas de adaptação ao longo da evolução das espécies do reino vegetal. Nós falaremos isso em breve. Vamos estudar a folha. Ela é uma estrutura de grande importância para a vida não só dos vegetais, mas de todos os seres vivos do planeta, porque é nela onde ocorre o processo da fotossíntese, que será detalhadamente estudado em breve. As folhas se apresentam com formas e tamanhos muito variados, né? E são, depois das flores, os órgãos vegetais que mais nos chamam a atenção. Elas são responsáveis pela realização de 4 funções: a fotossíntese, a respiração, a transpiração e também pela sudação, também pode ser chamado de gutação. A gente vai aprender cada função. Das partes que compõem uma folha completa, vamos destacar 3 estruturas básicas: o limbo, o pecíolo e as nervuras. Observe na imagem. O pecíolo é um prolongamento por meio do qual a folha e o caule são conectados. E as nervuras são verdadeiras ramificações do próprio pecíolo. O limbo é uma lâmina formada por células clorofiladas, ou seja, que contém clorofila, nas quais ocorrerá o processo da fotossíntese. Entre as células, nós encontramos estruturas microscópicas denominadas estômatos. Observem, não é estômago, são estomatos. Eles são poros que se abrem e fecham, permitindo que o interior da folha se comunique com a atmosfera. Ou seja, será por meio desses estômatos que os gases, oxigênio e gás carbônico e os vapores de água entram e saem das folhas. As células presentes nas folhas possuem estruturas chamadas de cloroplastos. Dentro dos cloroplastos encontra-se a famosa clorofila, que é justamente o pigmento que dá a cor verde aos vegetais e atua na absorção da luz. Veja na imagem, a gente tem fotos tiradas pelo microscópio eletrônico de um estômato aberto e de um estômato fechado. Pessoal, ficaremos por aqui. Ao longo das nossas próximas aulas, nós vamos trabalhando com todas as estruturas do reino vegetal, certo? Então tá bom. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!